alguns meses que somem mais crianças, isso pode estar relacionado a isso, porque esse é o mês da entidade tal, e essa entidade, para fechar ali o pacto com ela, você tem que ofertar uma criança. Que você acha que você consegue identificar de padrão? Quando você sente assim, essa época do ano aumenta por causa disso, ou aquele lugar teve mais por causa daquilo que estava acontecendo? Tem uma coisa que você pergunta, viu logo na minha cabeça. Em off eu lhe falo. Aqui eu não posso falar, porque senão a corregedoria vem. Mas tem uma coisa que veio logo na minha coisa, você perguntou de épocas do ano que aumentam a criminalidade, e eu te falo depois. Mas tem, sim, coisas assim desse tipo. E até assim, coisas que eu acho que você nunca pensou, que eu nem sabia que existia. Nos meus casos, já peguei alguns que envolviam coisas de magia negra. E aí a gente tenta entender um pouco como é que isso acontece. Por exemplo, às vezes eu tive que entrar em alguns terreiros para fazer mortes lá nesses terreiros. E, por exemplo, tinha pipoca. Era cheio de pipoca. Gente, por que tem tanta pipoca? O povo come tanta pipoca aqui, né? Por que todo terreiro o povo come tanta pipoca? É porque é fácil? Não é, porque a pipoca tem uma relação com aquela oferenda. E eu não sabia, aí você vai estudando. E aí, nesses dos estudos, eu também vi que existem, para cada época do ano, cada oferenda que vai ser feita, existe algo específico que vai ser ofertado. Então, às vezes, é um gato, é um cachorro, né? Vamos começando daí. Então, tem meses no ano que a gente tem mais mortes de cachorro, mais de gato. Mas isso aí nem interessa para a perícia, porque a gente não... A não ser que seja claramente aí crime ambiental, vai. Mas eu explico isso no início para chegar a outra parte. Tem épocas do ano que desaparece mais criança. E aí, quando você vai entender dessas religiões, existem certas oferendas que utilizam crianças para aquela entidade específica, e aí isso acontece em mês tal, né? Então, assim, algumas pessoas que podem estar ouvindo e ter, de repente, né, algo relacionado com essas religiões, podem concordar ou não concordar, mas isso foram para entender o contexto em que eu investigava, conversando com pessoas da área, passei a entender isso. Tem alguns meses que somem mais crianças, isso pode estar relacionado a isso, porque esse é o mês da entidade tal, e essa entidade, para fechar ali o pacto com ela, você tem que ofertar uma criança. E realmente os números batiam, né? Então, assim, tem muitas coisas, é multifatorial que pode levar isso a acontecer final do ano. O dinheiro circula mais, o povo está com 13º, então é normal que eu tenha mais crimes contra o patrimônio, né? Mais roubo, mais furto, porque o dinheiro está circulando mais. Arrombamentos à residência, geralmente muitas famílias migram para outro local durante as férias, ali de janeiro, então aquela residência fica vazia, vai aumentar o número de arrombamentos, então aí a gente já tem uma certa justificativa. Quando a gente vê aumento muito assim de morte, de execução, a gente vai ver muito está relacionado à briga entre facção, quando está disputa por território. Então a gente vê aumentou a criminalidade no bairro tal ali, qual a facção ali que está operando, está em disputa, aí quando a gente vai ver, não, está rolando uma disputa ali pelaquela região, mais pessoas morreram. Então é multifatorial. Tem muita coisa ali que a gente pode apontar para cada caso específico. Essa parada aí da magia negra, que eu imagino que existam sacrifícios ali, né, para algum tipo de ritual, etc. Imagino que deva ser um caso difícil, porque, para quem não acredita muito nisso, é um sacrifício à toa, né? Porque se você não acredita, teoricamente, você fica, não faz o menor sentido. Mas ele cria uma dificuldade a mais por ele ser... Teoricamente, pode ser qualquer criança. Então, você não tem necessariamente uma motivação, uma ligação direta com a vítima. Não, aí só com a investigação mesmo, de repente, quando você consegue chegar a algum suspeito, que porventura pode virar acusado, e ele fala que teve relação a isso, né? Mas, assim, unicamente pelos elementos, nem sempre é fácil, não, a gente chegar. Eu mesmo eu detesto quando eu pego ocorrências desse tipo, assim. Eu não sou mãe ainda, então eu consigo lidar com ocorrências, por exemplo, que envolvam crianças como vítimas. Então, meus colegas, eles tendem a me pedir para fazer. Às vezes não é plantão meu, mas eu dei uma criança como vítima, eles me ligam e dizem, tu faz aqui pra mim, aí eu vou e faço, não tem um problema. Mas aí já para o lance da magia negra, eu não gosto quando eu pego, aí eu já falo assim, gente, vem pra cá, alguém faz isso aqui pra mim. Eu não gosto. Quando eu sei assim, acionamento pro terreiro tal, ou então tem uma mata lá, por exemplo, na minha cidade, que a gente já sabe que aquela mata, ela tá relacionada a esse tipo de evento. Então, quando dá o chamado para essa mata, eu digo, então... Aí eu lembro que algumas vezes eu fui no início, né, quando eu não sabia dessas coisas, que quando eu chegava lá que eu me deparava que era, aí eu fico... Porque a gente tem que coletar as coisas, né? A gente tem que coletar, tem que trazer as coisas... Aí eu fui, doido é quem coleta um negócio aqui. Doido é quem traz algo desse ambiente aqui. Aí eu não queria levar as coisas, entendeu? Porque eu chego em algum terreiro,
Ah, tem isso aqui, eu vou levar. Aí, por exemplo, tem foto das pessoas. Não, nessa foto pode ter impressão digital, eu vou levar. Aí eu digo, doida, quem leva essa foto aí? Eu não tiro, eu não removo. Eu não removo desse ambiente, desse sentido, eu não removo. Aí teve uma vez que eu fui num e tava cheio de caixãozinho assim, né? Aí a pessoa que estava comigo, aí fez assim, Amanda, a gente precisa abrir esses caixões, porque pode ter droga dentro desses caixões. Eu fui doida quem abre um caixão desse, porque eu não abro um caixão desse. Deixa que fotografa e eu vou dizer que no ambiente existiam caixões. Aí fui fazendo outras coisas. Aí de repente eu começo a ouvir um barulho, tac, tac, tac. Quando eu olho, tá essa pessoa quebrando os caixões, mas eu disse, pelo amor de Deus, você vai abrir um portal aqui. Eu não vi, nossa, horrível, vai abrir um portal. Aí ele abriu algumas e tinha fotos de pessoas dentro desse carro, que negócio macabro, tinha fotos de pessoas. Ele fez, Amanda, nessas fotos vai ter impressão digital, a gente vai levar fotos. Eu fiz, pelo amor de Deus, eu não consigo lidar com isso. Aí teve outra vez que eu cheguei num local de trabalho e tinha um colega lá que tava cheio de sacos de vestígios, assim, e eu vi que tinha umas coisas que remetia muito a terreiro. Eu fiz, você fez ocorrência onde? Ele, fiz terreiro na ocorrência da Mata Tal. Eu fiz, você trouxe as que eu trouxe. Eu não fico aqui dentro. Aquelas besteiras, aquelas boas. Cada um tem a sua, né? Espiritualidade. Mas assim, tem, por exemplo, nessa mata, às vezes a gente vai para esses locais, aí tem aqueles perrengues enormes, assim, esses caras fortes. Eles não entram. Doutor, olha, vou esperar aqui fora. Ele não permite que eu entre aí. Eu não vou conseguir dormir se eu entrar. Agora, isso assim, tá acostumado a fazer ocorrência com gente degolada, gente captada. Mas na mata eu não entro, não, porque eu não sei lidar com esse tipo de coisa aí. Aí sou tipo eu, entendeu? Não gosto. Eu não acredito, mas é melhor não chutar macumba. É melhor não fazer, levar comigo? Não, você é doido. E a importância de manter a cena do crime intacta, né? A gente fala, olha, eu não quero mexer para não estragar.